Oi, gente! Hoje a gente vai estudar o capítulo 3 de História. E antes da gente começar esse estudo, a gente tem que lembrar o que acontecia com o Brasil anteriormente. Como a gente viu nos capítulos anteriores, o Brasil estava passando por um momento de transição. A transição de uma monarquia para uma república. A gente também viu que a desigualdade nessa sociedade é gigantesca. Além desses fatores, outra coisa que estava muito presente na sociedade brasileira daquela época e até hoje a gente ainda vê é o preconceito, principalmente com os negros. Os negros, eles foram abandonados à própria sorte, sem nenhuma medida de inserção social. Esse período, ele foi marcado por um aumento na discriminação racial. Como eu já disse, o Brasil passava por um momento de transição da monarquia até uma república. A república, ela seria o que traria a modernidade. Isso diminuiria a desigualdade e o preconceito. Só que a gente viu que isso é uma informação errada, porque com a república, a desigualdade e o preconceito aumentaram muito. Mas qual é a origem desses preconceitos? De onde surgiram essas ideias? Bom, naquela época, circulavam pela Europa as teorias raciais. Essas teorias não tinham embasamento científico nenhum. Elas basicamente afirmavam que os brancos pertenciam a uma raça superior e mais capaz, e os negros pertenciam a uma raça inferior e menos capaz. Essas ideias, mesmo sem embasamento científico nenhum, na época, elas conquistaram adeptos aqui no Brasil, e seus defensores afirmavam que, caso o Brasil quisesse se tornar uma nação mais avançada, ele precisaria promover o branqueamento da população. Ou seja, eles acreditavam que o atraso do Brasil se devia à quantidade de negros presentes aqui. A única solução que eles encontraram para promover um processo de embranquecimento foi estimular a vinda de imigrantes para o país. Porque além de resolver, teoricamente, o problema do atraso, a vinda dos imigrantes também resolveria a falta de mão de obra no campo. Nesse contexto, começaram a surgir as companhias de colonização. Elas faziam campanhas no exterior para atrair os estrangeiros ao país. Elas retratavam, então, o Brasil como um lugar de fartura, onde todos poderiam realizar seus sonhos. Mas quando os imigrantes chegaram aqui, eles se depararam com uma realidade totalmente diferente. Esses imigrantes sofriam por problemas variados, que variavam desde a falta de equipamentos de produção até as disputas com indígenas. Esses fatores, tanto a falta de equipamento de produção, as dívidas externas, o autoritarismo dos fazendeiros e as disputas com os indígenas, construíam um cenário de insatisfação para os imigrantes. Tanto que boa parte voltou ao seu país de origem ou buscou outro destino. Mesmo insatisfeitos, os imigrantes continuavam trabalhando. Isso fez com que as exportações de café fossem responsáveis pelo enriquecimento de diversos cafeicultores. Esses cafeicultores utilizavam o dinheiro das exportações para investir em indústrias que produziam principalmente bens de consumo, como, por exemplo, tecidos, roupas, calçados, bebidas, chapéus, etc. Com o início da industrialização, foram abertas vagas de emprego, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas como era a vida desses operários? Como era a vida das pessoas que trabalhavam nessas indústrias? Embora houvesse muitas pessoas interessadas em conseguir um emprego nas indústrias, a vida de quem trabalhava nas fábricas era bastante difícil. Os salários eram extremamente baixos. Não existiam leis trabalhistas, eles eram explorados, principalmente as mulheres e as crianças. Mesmo trabalhando do mesmo jeito que um homem adulto, elas recebiam um salário bem inferior. Os operários trabalhavam e moravam em ambientes insalubres. Os que conseguiam residir nas regiões mais centrais moravam em cortiços, um imóvel subdividido em vários espaços para abrigar várias famílias. A situação dos operários resultava em um alto índice de doenças e mortes.
Nesse contexto, começavam a surgir os sindicatos e as associações, com o objetivo de defender os direitos dos trabalhadores. Além de sindicatos e associações, o movimento operário ainda realizou greves e manifestações, como, por exemplo, em 1906 foi organizada uma greve em Porto Alegre, reivindicando 8 horas de trabalho diário. A situação das cidades, a infraestrutura das cidades, fazia com que muitos acreditassem que as cidades brasileiras haviam crescido de maneira desordenada. Para essas pessoas, era necessário promover reformas urbanas. Assim, gradativamente, os governos começaram a pôr em prática um conjunto de reformas com o objetivo de remodelar os grandes centros urbanos. Mas para o governo, um dos problemas mais graves era justamente a existência de cortiços. Então, foram criadas leis que obrigavam os moradores a abandonar esses imóveis sob a alegação de que seriam derrubados para possibilitar a construção de avenidas. Esse processo, iniciado em 1902, ficou conhecido popularmente como Bota Abaixo e obrigou as pessoas que viviam nos cortiços a procurar moradias em regiões afastadas, onde os preços dos aluguéis eram mais baixos. Como consequência, muitas famílias se instalaram nos morros das cidades, o que originou as favelas. Outra questão a ser resolvida é a questão das epidemias. Associada ao projeto Bota Abaixo, a Prefeitura do Rio de Janeiro iniciou uma campanha visando erradicar as doenças que acometiam a população. Quem ficou a cargo dessa tarefa foi o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que pôs em prática uma série de medidas. Uma dessas medidas provocou grande polêmica: a estratégia utilizada para combater a varíola. Em 1904, uma lei tornou obrigatória a vacinação contra a doença, mas como o hábito de se vacinar ainda não era comum na sociedade, várias pessoas se recusaram a obedecê-la. Diante da situação, o governo criou outra lei determinando que as pessoas fossem vacinadas à força. A lei gerou um sentimento de revolta. A população foi para as ruas em protesto, e isso acabou se transformando em um confronto com a polícia. Esse movimento ficou conhecido como Revolta da Vacina e deixou 23 mortos e 900 pessoas detidas. Outra importante revolta é a Revolta da Chibata. Tudo teve início quando um marujo, ao ser acusado de entrar com 2 litros de bebida alcoólica no navio, feriu seu delator com golpes de navalha. Pela infração, foi condenado a receber 250 chibatadas. Sob a liderança do marujo João Cândido, marinheiros de diversos navios se rebelaram, apontaram os canhões de suas embarcações para a sede do governo e exigiram o fim dos castigos físicos, além de melhorias nas condições de trabalho e na qualidade da comida oferecida nos navios da Marinha. O governo decretou o fim da aplicação da chibatada e se comprometeu a não punir os revoltosos. Entretanto, com o fim da revolta, mandou prender João Cândido e outros líderes. Esse episódio ficou conhecido como Revolta da Chibata. Bom, gente, assim acaba o nosso estudo de hoje. Tchauzinho!